amigos do Radar do Mundo Judaico. Hoje, um programa bastante diferente. Ao invés de falarmos sobre o mundo judaico, hoje nós falaremos sobre o acordo das fronteiras marítimas entre Israel e o Líbano, que muda bastante o que ocorre aqui no Oriente Médio. Antes de começar, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal que o faça agora e acione o sininho para saber sempre que novas notícias ou artigos apareçam aqui no nosso site. Ao mesmo tempo, peço a você que, se gostou, deixe o seu like e, além disso, compartilhe com seus amigos e conhecidos. E agora vamos, sem mais delongas, ao que ocorreu aqui no Oriente Médio a respeito do acordo que deve ser assinado no próximo dia 29 entre Israel e Líbano sob intermediação norte-americana. Quais os pontos que alguns dizem serem altamente positivos e, por outro lado, o que dizem os contrários ao acordo, que veem pontos bastante negativos nele. Será hoje uma transmissão um pouco mais longa que os nossos normais programas do Radar, que levam por volta de 7 minutos. Vamos lá. Acordo histórico entre Israel e Líbano, mediado pelos Estados Unidos, já aprovado por ambos os governos, deve ser assinado no próximo domingo, dia 29. A Europa vê com imensa satisfação o acordo histórico. Caso a extração de gás venha a se confirmar nas quantidades estimadas, a dependência europeia do gás russo cairá. E com isso, uma matriz energética muito mais equilibrada deve tranquilizar a Europa. Afinal, a guerra entre Rússia e Ucrânia mostra um imenso risco para a Europa, que busca desesperadamente outras fontes de energia. O acordo também pode trazer incalculáveis benefícios ao Líbano. O país vive a maior crise econômica da sua história. O empobrecimento é recorde. A falta de moeda estrangeira impede importações de tudo, inclusive combustíveis e remédios. A energia elétrica é racionada a algumas poucas horas por dia. A fuga de cérebros no Líbano é altamente preocupante e a situação política é caótica. Nesse mar de más notícias, aparece a possibilidade de encontrar gás, o que aliviará a dependência de energia do exterior, possibilitará a exportação dos excedentes e trará moeda estrangeira extremamente necessária ao Líbano nesse momento. Israel propôs a exploração conjunta do gás na fronteira, o que reduziria custos para ambos os países e aumentaria substancialmente as receitas. Mas o Líbano recusou, uma vez que ele se recusa inclusive a reconhecer a existência de Israel. Já em Israel, há duas correntes, uma que apoia fervorosamente o acordo e outra menos numerosa, mas muito mais vocal, que rejeita e acusa o atual governo de ceder ao Hezbollah. Vamos analisar cada uma dessas posições, mas antes vamos explicar o acordo. Karish é um campo de gás natural localizado nas águas econômicas de Israel, cerca de 90 quilômetros a oeste da costa, a apenas 5 quilômetros da fronteira norte. O campo contém de 80 a 100 bilhões de metros cúbicos de gás, o BCM. Além disso, o reservatório de Karish contém 13 milhões de barris de condensado, matéria-prima para a produção de petróleo Brent. Israel definia a sua fronteira marítima de forma diferente da definição libanesa. E havia uma área de 860 quilômetros que ambos os lados discordavam sobre como dividi-la. As negociações pareciam ir bastante bem, mas o Líbano repentinamente exigiu todos os 860 quilômetros quadrados e mais 1.460 quilômetros quadrados que jamais estiveram em questão. Isso levou Israel a emitir um comunicado que não aceitaria ceder nem 1 centímetro quadrado além do que estava em questão. Israel também autorizou imediatamente a empresa francesa Energian, que fará a prospecção, a iniciar o chamado fluxo reverso para testar a tubulação, indicando que mesmo sem acordo começaria a extrair gás, já que o campo de Karish está indiscutivelmente em área econômica israelense.
o grupo terrorista Hezbollah ameaçou uma guerra total contra todas as fontes de energia de Israel, caso a extração se iniciasse antes de um acordo com o Líbano. O tempo se esgotava, pois no próximo dia 31 de outubro termina o mandato do atual presidente libanês Michel Aoun, e até que se escolha um novo presidente pode levar bem mais de um ano. Afinal, para definir o primeiro-ministro foram necessários 21 meses. O enviado americano Amos Hochstein, numa verdadeira maratona, conseguiu desenhar um acordo que tem as seguintes características. 1. A fronteira econômica entre os dois países se inicia no ponto determinado por Israel. Entra 5 quilômetros mar adentro pela chamada linha das boias, que até então era não reconhecida pelo Líbano. Mas, depois de 5 quilômetros, ela gira 90 graus para o sul até a chamada linha 23. Daí em diante, ela segue por 95 quilômetros ao longo da linha 23. Com isso, Israel abre mão de 100% do território que estava em litígio. No acordo que havia sido rascunhado alguns dias antes, o Líbano teria 55% da área e Israel teria 45%. Em contrapartida à renúncia a esses 45%, Israel receberá 17% das receitas que o Líbano conseguir na venda do seu gás extraído neste território. E, além disso, nenhum centavo da receita de exploração de gás poderá ser repassada ao Hezbollah e caberá aos Estados Unidos o controle do destino dessas receitas. Vamos ver agora as posições daqueles que apoiam o acordo. 1. O acordo melhora a segurança das aldeias e das cidades do norte, garante a liberdade de ação das forças de defesa de Israel e garante o controle da marinha na área próxima à costa. A principal vantagem para Israel é de segurança, porque o Líbano passa a ter interesse que não haja conflitos na região, porque, nesse caso, a exploração seria interrompida. 2. O acordo enfraquece o Hezbollah e, consequentemente, diminui sensivelmente o risco de uma guerra na fronteira norte. 3. O Líbano não pode iniciar a prospecção sem autorização de Israel. Essa autorização será dada apenas contra garantias da participação econômica de Israel no projeto. 5. Sob nenhum aspecto tomarão parte no projeto, em qualquer momento, empresas russas ou iranianas. Israel se reserva o direito de vetar qualquer outro país que considere perigosos a seus interesses. 6. Caso a exploração se mostre economicamente viável, apenas o lado israelense deverá contribuir com 50 milhões de dólares ano por cerca de 25 anos, iniciando-se dentro de 3 anos. Sem o acordo, essa receita seria nula. 7. Caso a exploração libanesa inclua reservas em águas territoriais israelenses, os valores da participação israelense serão renegociados diretamente entre Israel e a empresa exploradora e não com o governo do Líbano. Esse item é particularmente problemático, porque se Israel estiver contrário ao acordo no governo, se o governo no momento for contrário ao acordo, ele pode impedir as empresas de explorar o gás no Líbano, simplesmente fazendo com que não haja acordo com essas empresas. E isto coloca risco sobre o investimento das empresas europeias que vão buscar gás e petróleo nesta região. São elas a empresa Total da França e a empresa Eni da Itália, que são as concessionárias no Líbano. As eleições em Israel e no Líbano podem fazer com que o projeto libanês acabe congelado. E é importante saber, o investimento dessas duas empresas apenas na fase de estudos de prospecção variará entre 50 e 100 milhões de dólares. Ninguém está disposto a colocar em risco um investimento tão grande, sabendo que eventualmente não poderá extrair o gás caso o encontre. E oitavo e último, e talvez o mais importante de todos para Israel, é que o acordo deve, segundo os apoiadores, o acordo deverá reduzir a longo prazo a influência iraniana no Líbano. Hoje o Irã tem tremenda influência econômica, energética e militar no Líbano. Mas há também argumentos daqueles que se opõem
ao acordo. Quais argumentos são esses? Primeiro, Israel, segundo eles, se dobrou totalmente às exigências do Hezbollah. Segundo, Israel entregou parte do território israelense e dos seus bens ao Líbano, sem consultar o povo. O governo Lapid, dizem eles, não tem o poder de abrir mão de território de Israel sem consultar a Knesset, que é o parlamento israelense. Terceiro, o acordo prevê que a exploração no lado libanês depende de acordo mútuo entre Israel, Líbano, a empresa Eni e a empresa Total. Basta um governo populista em Israel ou no Líbano e todo acordo vai por água abaixo. Quarto, os extremistas de ambos os lados continuarão esperneando que seu governo se rendeu ao outro lado e tentarão, de todas as formas, inviabilizar o acordo. Por isso, não há qualquer certeza que Israel realmente venha a receber os seus royalties, dizem os que se opõem. Quinto, Israel abriu mão de 860 quilômetros de águas territoriais. Isso não é verdade, porque Israel abriu mão de 45% de 860 quilômetros, onde eventualmente, segundo eles, possa haver outros tesouros naturais, como por exemplo poços de petróleo. Sexto, Israel negociou royalties, mas se a exploração ficasse em mãos israelenses, Israel teria 100% dos resultados e não 17%. Caso os royalties não sejam pagos ou qualquer parte do acordo seja transgredida, Israel tem obrigatoriamente de exigir mediação norte-americana e não pode agir por si própria. Sétimo, o campo de Karish está 100% dentro de Israel. Porém, o Hezbollah diz que se não for descoberto gás do lado libanês, eles não permitirão que Israel explore o gás em suas áreas. Ressalte-se que o Hezbollah já enviou 3 drones de reconhecimento sobre Karish que foram abatidos pelas forças de defesa de Israel. E, finalmente, um argumento muito intrigante. Netanyahu ameaçou alguns dias atrás que, caso seja eleito, não se sentirá comprometido com o acordo. Aqui você teve a oportunidade de ouvir as vantagens para o Líbano e os argumentos dos defensores e dos detratores do acordo. O que deve acontecer, não sabemos, mas tudo indica que o acordo realmente será assinado no próximo domingo, dia 29, uma vez que tanto o governo israelense como o governo libanês já se disseram comprometidos com o mesmo. A assinatura deverá se dar em Ras El Nakura, ao lado de Rosh Hanikra israelense, e deverá contar com membros da área militar e da área de negociação dos dois países intermediados pelos Estados Unidos. O Líbano exigiu que não haja contato direto entre os seus representantes e os representantes israelenses e exigiu também que nenhuma autoridade governamental ou da área jurídica esteja presente, porque isto poderia vir a ser considerado como reconhecimento do Estado de Israel, o que o Líbano se recusa a fazer. Amigos, espero que o programa de hoje tenha esclarecido as dúvidas que tantos têm me perguntado. E nos encontraremos novamente, se Deus quiser, na segunda-feira, com Notícias de Israel por Marcos Iskin e na outra quinta com o Radar do Mundo Judaico. Até lá, amigos.